Seja bem-vindo, aprendiz. E aí, como estamos em mais uma segunda-feira, mais um dia mais que especial, né? E se você não está acostumado com essa ideia, eu vou atualizar você. Hoje é dia 21 de dezembro de 2023 e eu até mudei o cenário, olha que bacana aqui, ó. Já estamos há algum tempinho aí com a nossa árvore. E para você que entende um pouco da palavra, você vai entender o porquê é importante a gente ter os símbolos daquilo que aconteceu há 2000 anos e fez toda a diferença na nossa vida e serve como uma referência em todos os sentidos, né? É óbvio que a gente tem por costume, e eu falei de costumes ontem, né, que muitas vezes colocam a gente numa direção não tão interessante, porque a gente fica à mercê de um sistema, mas é um reforço, né, nesse final de ano, a época de Natal, tudo que a gente faz, os ritos. Porém, é importante saber que todo dia a gente tem que se lembrar disso, todo dia a gente tem que ter a certeza do quão importante foi a vinda de Jesus e tudo que ele representou e ainda representa na vida de cada um, você aceitando ou não. Tem certas coisas que são fatos e contra fatos, né? Você não tem como argumentar. Acho que até o Pablo falou que, na verdade, você pode argumentar contra os fatos. A grande questão é que tudo que é fato, na minha visão, tudo que é fato é aquilo que é a realidade. E quando você argumenta, ou quando você vai falar do fato, na verdade, você está falando muito mais sobre si mesmo, porque você já está passando uma interpretação desses fatos. Então essa é a justificativa. Hoje eu estou aqui, provavelmente amanhã eu vou gravar em outro lugar, né? E espero que essa lembrança ela toque no seu coração aí também. Hoje é um dia bem especial. Toda vez que eu vou começar a gravar, eu peço orientação divina, como eu costumo dizer, né? Eu fico ali apontando a minha antena, ajustando para conectar com a fonte maior, porque tudo que a gente vive durante o dia acaba por muitas vezes desregulando os nossos sensores. Não que eu tivesse 100% conectado, né? Eu acho que esse é o trabalho na nossa vida, mas você vai ali, acha alguma coisa interessante, começa a seguir naquela direção e aí as coisas que acontecem durante o dia, os ambientes que você passa, as pessoas que você conecta, às vezes acabam te desvirtuando e todo dia você tem que fazer uma limpeza nesse seu coraçãozinho sujo, né? Porque coração limpo, ó, só desse cara aqui, pelo menos é o que se tem ideia até hoje, né? E por isso que ele é o exemplo. Então, hoje a gente teve uma conversa lá no 459 que eu confesso que eu não tenho nem muito o que dizer a respeito, né? O que interpretar. Eu acho que vai ser muito mais produtivo para você se você chegou até aqui, se você vem acompanhando essas gravações, escutar, né? Obviamente que é um resumo, são as anotações que eu fiz, tudo que a gente viu, porque para mim foi um boom em relação a certas coisas. Eu estou nesse processo de aprender a importância da Bíblia. Mais do que isso, aprender a interpretar. E se você não tem essa capacidade, muitas vezes a gente pode chamar até de dom, né? Da interpretação, da leitura e pegar os códigos ali de cara, o que você tem que fazer, se realmente esse é teu interesse, é estar junto de alguém que já fez isso. Então, pode parecer bobeira ou loucura para você, mas eu sou aquele cara que adora spoiler. Eu amo quando alguém me chega e fala a respeito de algum filme, de alguma coisa, dando a sua interpretação.
porque para mim é um ponto de referência e com isso eu ganho muito tempo. E um filme que talvez eu precisasse assistir 2 vezes para entender um propósito, alguma coisa que está ali, quando alguém me fala o que aconteceu do ponto de vista dele, e aí esse é o segredo, é você entender que toda opinião ela traz, né, ela carrega na maior parte de si alguma coisa a respeito de quem está falando, mas ela serve de referência. E quando eu chego para passar por aquela situação, eu passo muito mais fácil, eu pego as informações muito mais rápido, né? Então, obviamente que isso é uma forma que eu tenho de acelerar o meu processo e partir para o próximo. Assim como eu já dei a dica para você, eu assisto o YouTube, na maioria das vezes, né, as lives, ou que seja, as gravações que me interessam, em velocidade 2. E vamos lá, porque em velocidade 2, naquele tempo eu consigo assistir 2 vídeos, entendeu? E a gente segue aí, cada um no seu caminho se desenvolvendo. Então, o que eu queria falar hoje, e eu até peguei as anotações, para vocês entenderem, não sei se vai dar para ver por causa do reflexo, todo dia, cadê? Eu faço anotações aqui, ó, e eu já tenho desse mês, pouco mais de um mês que eu estou acompanhando o 479, eu já tenho 79 páginas a respeito de tudo que é falado lá no 459, né? E aí, hoje, só para ficar dentro do que foi dito, porque eu acho que foi extremamente relevante, a gente falou do livro de Eclesiastes. Eu não sabia, eu falei, confesso, eu estou aprendendo, né? Então, Salomão escreveu, pelo que eu entendi, 2 livros na Bíblia. Provérbios, né, que fala dos conhecimentos, da sabedoria dele, e Eclesiastes. E tem uma diferença de período, né? Qual a referência que foi feita, né? Qual o período que cada um faz referência. Então, Provérbios é a fase mais próspera dele, e Eclesiastes é o final da vida de Salomão, que foi quando ele perdeu o propósito, né? Ele se desvirtuou, e aí ele mostra claramente, e para quem conhece bem da palavra, é um livro que é muito baixo astral, vamos colocar assim. Por quê? Porque mostra a decadência de Salomão em relação a tudo que ele havia conquistado. Por quê? Porque ele já tinha tudo o que era possível materialmente na Terra, mas ele se mostra extremamente depressivo, né? Que eu acho que é uma expressão para colocar e para chamar a sua atenção. Por quê? Porque ele simplesmente explica que tudo passou a não fazer mais sentido como fazia. Então, uma das lições mais importantes, eu vou colocar aqui do meu lado para poder ler para vocês, e foi até o Thiago que começou falando disso, né? Nunca troque propósito por proposta. Nessa sua caminhada, principalmente se você estiver dentro do seu propósito, muitas coisas vão aparecer, muitas oportunidades vão se manifestar na sua vida. E com isso, muitas propostas maliciosas, vamos colocar assim, do ponto de vista da sua missão, elas podem aparecer. E se você não tiver muito claro o objetivo de cada atitude que você tem, se você não perceber que uma proposta está te desvirtuando, tirando do seu propósito, isso pode ser sim o começo da sua ruína, né? E aí a gente encontra nessa condição vários atalhos. E o Thiago colocou muito bem que é assim, atalho, se fosse bom, não chamava atalho, chamava caminho. Por quê? Porque a partir do momento que você entra no fluxo da vida em direção ao seu propósito, né, seguindo esse propósito, a sorte te encontra no caminho. Até a gente falou disso ontem, né? Ou pelo menos na palestra que eu estava ontem. Então, a sorte é aquilo que você constrói conforme você caminha, conforme você se movimenta. Por quê? Porque isso é o fluxo da vida. E aí, quando você resolve pegar um atalho, você está cortando, né, um pedaço do seu caminho, e você nunca vai saber dizer, né, nunca vai ter como dizer quantas oportunidades e quantos golpes de sorte, ou enfim, quantas coisas que poderiam ter
mudado o seu destino ou melhorado a sua condição ou qualquer coisa, quanto que você deixou para trás quando você pega um atalho? Então, às vezes você acha que você está ganhando tempo, mas existe um outro ponto de vista, você está chegando mais perto do seu fim também. Cruel, hein? Já pensou a respeito disso, aprendiz? O Martinati está batendo forte hoje, hein? Eu falar, eu tô só repassando as porradas que eu levei. Fica aí que tem mais. Então, quando você fala de propósito, não basta você dizer sim para as coisas que você quer, mas mais importante que isso, para as coisas se encaminharem, você vai ter que aprender a dizer não para as coisas que você não quer. Lembra da história decisão, né? Fazer uma cisão com aquilo que está fora do seu propósito. E aí, amigo, aguenta, porque sem esse tipo de atitude, as coisas não vão acontecer. Na melhor das hipóteses, você vai estagnar num patamar que você atingiu. Mas lembrando que como tudo está em movimento, você ficar parado significa que a vida vai vir e vai te atropelar em algum ponto. E aí o mais importante de tudo isso é você ter clareza. Aí você fala, mas clareza? Clareza do que, Martinati? Clareza do seu propósito. E aí vem aquelas outras dúvidas, né, que vão aparecendo, e que isso o Pablo é mestre em responder, né, de acordo com a necessidade de cada ouvinte ali, porque quando você coloca uma pergunta para ele, ele tem a capacidade de entender aquilo que a tua alma está falando, e não só as suas palavras, e responder de uma forma muito assertiva, né? E com isso, a gente tem a história de que ter clareza é você realmente identificar, né, o seu propósito. E a única forma de você identificar o seu propósito é ativando a sua identidade, né? Que é justamente reconhecer filho de quem você é. Que você é um filho de Deus, feito à imagem e semelhança dele. Ou seja, você é um governante, ou pelo menos está um aspirante a governante. E justamente está vivendo esse processo para conseguir assumir essa condição de governo. Como que eu governo? Servindo e desfrutando ao próximo. Então, é aquela história, né? Mentaliza aí. Eu sou luz. Por quê? Porque quando você começar a reforçar essa afirmação, você está mais próximo do seu propósito. Então, realmente, você é luz. E lá em Eclesiastes, voltando para o que o Pablo colocou, e aí que vem a pancadaria generalizada, entendeu? Ele vai falar muito de vaidade. Então, o que é vaidade? E aí, eu gostaria que, durante o seu dia aí, ou se você desse uma pausa nesse vídeo, você fosse lá no dicionário e literalmente estudasse e visse lá o que está escrito sobre vaidade. Então pensa lá, vê o resumo, né, mas a descrição lá no dicionário do que é vaidade, e aí eu vou só passar um resumo aqui para você. Vaidade é quando você se coloca à frente do seu propósito. Então tudo que você faz para enaltecer o seu ego, sem estar visando o seu propósito, né? Ou seja, eu falei disso ontem, quando o seu ego assume o timão do navio, né? Os controles do seu transatlântico, isso é vaidade, né? E aí você já sabe para onde vai o teu transatlântico quando você tira o comandante do lugar dele, que é o seu espírito, e quando você deixa de lado os marinheiros e bota o turista deslumbrado com o mundo para navegar o seu navio, né? Então, o que a gente viu ali na 459 de hoje é o livro de Salomão, né, no caso de Eclesiastes, mas ficou muito claro que Salomão em Provérbios é o Salomão que está numa vida com propósito. E o Salomão sem provérbios, o Salomão sem propósito, é aquele que está lá em Eclesiastes, aonde ele coloca claramente que a vaidade tomou conta da vida dele, que a vaidade foi, né,
o guia, e aí ele perdeu completamente o rumo daquilo que era o propósito. E aí tem aquela história que o propósito, literalmente, ele é o que nutre a sua vida nas 3 esferas. Então, quando você está em direção ao seu propósito, você tem nutriente no nível espiritual, no nível da sua alma e no seu nível material, né, do seu corpo. E a ideia é que, para ficar mais claro tudo isso, você tem que pensar em relação ao seu propósito, literalmente, em relação ao seu pai. Ele é uma referência. Então, se você estiver fazendo alguma coisa que não tem Deus envolvido, é porque você está fazendo aquilo por pura vaidade. E o preço para fazer isso vai ser muito caro. Por quê? Porque quando você faz com propósito, você está conectado e junta tudo aquilo que a gente já falou em outros vídeos. Você estando conectado, você está absorvendo energia e essa energia você consegue ganhar velocidade, você consegue caminhar mais rápido, acelerar, correr, literalmente voar em direção àquilo que você tem que fazer. E os resultados começam a acontecer de uma forma exponencial também. Por quê? Conectou com propósito? Propósito é aquilo que alimenta o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Perdeu a conexão com o propósito, virou vaidade. Vaidade é aquilo que vai se alimentar do que é material, porque você colocou o teu corpo, né? Você colocou a sua mente para governar e com isso a tua fonte de energia principal cessa e você começa a tirar energia de tudo que você conquistou. E com isso a sua riqueza vai embora. Com isso, as suas conquistas, como não existem novas conquistas, elas vão começar, assim como uma coroa de louros, a apodrecer, a se desfazer e voltar ao pó. Por quê? Porque o mundo se movimenta, conforme a gente já tinha falado. Então, escreve uma coisa aí. Propósito versus vaidade. Propósito é causa, vaidade são coisas. Se você focar na causa, você está em direção ao propósito. Se você está focado em coisas, você está em direção à vaidade. E aí a consequência eu já falei qual que é, né? E aí você me fala, como que você pode saber ou agir em direção ao seu propósito? E ele fala de 3 níveis, né? E anota essa aí, que vale a pena. Então, o primeiro nível é governar sobre todas as coisas. Isso tem a ver com o seu propósito. Segundo nível, desbloquear todos os seus bloqueios, né? Então, você tem que identificar, obviamente, que isso é um processo e trabalhar. E com isso você está aumentando a energia desse movimento em relação ao seu propósito. E o terceiro é servir aos outros, conforme a gente falou. De que forma? Ativando o espírito, ajudando as pessoas, né? Ativarem os seus espíritos, redimir a sua alma e cuidando do seu corpo. Então, toda vez que você serve ao outro dessa forma, nas 3 esferas, ajudando os outros, né? O seu irmão, nessas 3 esferas, você está literalmente trabalhando para formar novos governantes, novos generais do reino. E com isso você está aumentando a conexão exponencialmente com Deus, né? Com a fonte. E se várias pessoas estão conectando com a fonte, elas também começam a transbordar. E com isso o ambiente, e eu já falei lá atrás em algum momento, todo o nosso ambiente aqui, ele não fica com a energia limitada. Por quê? Porque se várias pessoas estão conectadas com a fonte, essa energia ela cai no nosso ambiente e esse ambiente ele começa a ficar mais próspero, ele começa a ficar mais desenvolvido e com isso a gente vai literalmente em direção à era da luz, vamos dizer assim. A gente está preparando esse mundo para a volta do nosso principal governante, vamos colocar dessa forma. Então, quando você fala, Martinatti, mas e a questão das pessoas que têm talento para fazer as coisas? O talento
não define um propósito, né? Porque quando a gente fala de umas coisas mais subjetivas, do ponto de vista de quem está vendado, tá? Essa é a questão, porque se você não enxerga, para você aquilo não é realidade. Se você não, eu diria mais, de uma forma mais profunda, se você não percebe, e entenda perceber como tomar ciência através do sentido, se você não percebe algo, aquilo ali não é real para você. E aí vem um dos grandes segredos da vida. Então, quando você fala, mas então eu tenho um talento específico, isso tem a ver com o meu propósito? Isso é o meu propósito? Vamos colocar dessa forma? Então, o meu talento, esse talento que eu ganhei, que eu vim com ele, que eu tenho essa facilidade, é o meu propósito? Define o meu propósito? E aí, a resposta correta para isso é não. Não define o seu propósito, mas tem a ver com o seu propósito. Então, os talentos que você recebeu, né, que você desenvolveu também, porque talento a gente pode desenvolver, obviamente investindo uma energia nele. Eles vão ter muito mais força e mais relevância se tiverem alinhados, né? Ou na verdade eles vão te direcionar e estão alinhados com o seu propósito. E o propósito é aquilo que a gente já falou. Então tem que pesquisar aí dentro dessa cabecinha, né? Tem que desenvolver os seus sensores de percepção do mundo físico e extrafísico. Isso é uma colocação importante. E aí, à medida que você vai trabalhando e desenvolvendo isso, você vai clarificando uma série de coisas, entendeu? Mas eu acho que se a gente fosse pensar num manual de instruções para poder fazer o que tem que ser feito, entenda, quem me conhece sabe, eu nunca fui religioso, né? Por muitas vezes fugi disso. E em muitos episódios, eu, por ser extremamente racional, por ter uma formação em física, né, na área de exatas, eu era muito habilidoso em encontrar justificativas ou argumentação lógica para refutar coisas que estavam ligadas à religião de uma forma errada, né? Então, por exemplo, a Bíblia não é religião. As religiões se baseiam na Bíblia, né? Eu vejo dessa forma hoje, minha opinião. E aí, pior do que isso, é que elas pegam muitas vezes afirmações, né, ou ensinamentos fora de contexto para montar uma narrativa. Então, é importante que, se você segue uma religião, você ter consciência disso, que a religião ela é um auxílio na sua busca espiritual, mas não tome a sua religião como a verdade. Porque se você tivesse consciência, ou vamos colocar de uma forma melhor, a partir do momento que você for desenvolvendo essa consciência, né, a respeito da verdade, você vai perceber que tudo que você tem dentro da sua religião é uma forma de facilitar ou acelerar essa conscientização. Mas em algum ponto você vai perceber que existe um limite, né, que é o limite de controle que as religiões colocam. E a partir desse ponto você vai estar andando com as próprias pernas. Só que uma coisa é verdade, você não vai andar sozinho. Por quê? Porque todos os outros que já chegaram nesse ponto vão estar andando ao seu lado. E mais do que nunca, quando você percebe, descobre e passa a contemplar a verdade, você já vai estar conectado. E estando conectado, você já sabe que nunca vai estar sozinho. Então, foi muito bacana essa reflexão de hoje, né? E a forma como o Pablo colocou, como o Thiago introduziu ali, para mim fez todo sentido. Porque eu começo cada vez mais a juntar esse quebra-cabeça de informações que eu tinha a respeito de Bíblia
como que funciona, da onde veio, né? O que significa. E principalmente vindo através de uma linguagem bem mais atual, né? De alguém que estudou e consegue colocar isso de uma forma bem simples, fica muito mais fácil de você pegar aquilo que é importante e que faz parte do seu processo. E aí eu queria colocar uma outra pessoa que nesses últimos dias eu tenho escutado bastante, vamos colocar assim, que é o pastor Cláudio Duarte, que tem uma facilidade, né, extrema de simplificar a verdade, ou simplificar, né, essa visão do que está colocado ali na Bíblia. E com isso fica mais fácil de você assimilar. Então eu já falei de um código lá atrás. Nunca menospreze o conhecimento alheio. Para ficar mais adequado, eu diria, nunca menospreze as experiências alheias. Por que experiências? Porque talvez a pessoa não seja tão estudada quanto você, talvez a pessoa não seja tão viajada, não tenha tanta idade ou instrução como você teve, mas ela teve experiências diferentes das suas. Só o fato de viver exatamente a mesma coisa que você viveu, só que assimilado pelos sensores dessa outra pessoa, né? Através dos olhos dessa outra pessoa, a interpretação que ela tem daquela mesma experiência é diferente. E a partir do momento que você se abre para escutar o que o outro tem a dizer a respeito de uma experiência, você está aproveitando, otimizando o seu tempo e aprendendo com a experiência dos outros. Pegou a ideia, aprendiz? É isso que eu estou fazendo aqui. E é isso que eu quero, que eu não, né? Mas que a ideia do transbordo tem para colocar, que é quando você vai lá, coloca ou faz uma explanação das suas próprias experiências e dos resultados que elas trouxeram, né? De tudo aquilo que mudou para você. E os outros, e se você estiver fazendo isso, eu também tenho condição de fazer isso, vou olhar e vou conseguir fazer conexão com as minhas. E isso vira uma grande rede de experiências aonde a gente consegue acelerar o processo e é onde você vai exponencialmente para aquilo que você foi chamado, junto com todo mundo. E eu estou junto nesse barco. Então é isso, aprendiz, uma aula bem profunda, né? Uma conversa bem cheia de conhecimento, e eu acho que esse vídeo vale voltar, e eu diria para você, ó, vai na velocidade normal, porque se você for no 2, você vai deixar muita coisa passar aí, e eu espero que isso faça toda a diferença na sua vida. Estamos aí numa época especial, entendeu? Vamos pensar quem foi um dos principais mentores que a gente teve e a importância disso, e só por isso o teu coração tem que se alegrar. Tá feito, aprendiz? Vamos aproveitar a segunda-feira, que o dia está só começando, e eu tenho mais uma aula agora às 7 horas do SPR, daqui 5 minutos. Fui! Eu honro a tua disponibilidade de estar comigo, e eu espero que faça muito mais sentido tudo que eu estou dizendo para você do que já fez para mim. E a gente vai se encontrar mais para frente aí e caminhar juntos. Boa segunda-feira, general. Fui.